Santo, Santo, Santo. Boa noite, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a essa live nesta noite. E eu quero te convidar nessa noite para nós estarmos orando, falando com Deus, entregando ao Senhor esse tempo, esse momento, em nome de Jesus. Senhor, obrigada pela vida de todos aqueles que estão entrando aqui agora. Nós queremos convidar o Senhor para tocar o nosso coração. Nós queremos convidar o Senhor, meu Deus, para nos ensinar nessa noite. Nós queremos reconhecer o quanto dependemos do Senhor, Deus. O quanto nós dependemos do Senhor, das Suas direções, das Tuas orientações, da Tua força. O quanto nós dependemos de Ti para caminhar segundo o Teu propósito, para conquistar a terra prometida, para seguir rumo aos objetivos e aos desafios que o Senhor nos propõe. Senhor, em nome de Jesus, recebe o nosso louvor nesta noite, recebe a nossa gratidão nesta noite, recebe o nosso amor nesta noite. Nós nos conectamos com o Senhor e declaramos, Pai, que Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Declaramos que a nossa vida, Senhor amado, é uma expressão de gratidão por tudo aquilo que Tu és na nossa vida, na nossa história e na nossa trajetória. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre cada família, Pai. Nós pedimos, Senhor, a Tua cobertura sobre o estado de Santa Catarina, Senhor, que tem passado por momentos complicados, Senhor amado, em relação aos fenômenos da natureza. Meu Deus, muitas casas têm sido devastadas, Senhor, um forte vento sido liberado. Eu creio que o Senhor, Ele quer gerar no coração daquele povo, Senhor, um arrependimento, uma dependência maior do Teu Espírito. E como humanos, família humana, nós queremos orar por cada família, por cada casa, por cada morador. Nós oramos para que o Espírito Santo de Deus se derrame sobre Santa Catarina, que o Espírito Santo de Deus, Senhor, abrace todas as cidades, Senhor, que foram devastadas por aquela ventania com tempestade. Nós oramos em nome de Jesus para que os corações se dobrem ao Senhor, que os corações se rendam ao Senhor. Pai, que as pessoas possam olhar para o alto e ver de onde vem o socorro. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Em nome de Jesus, nós oramos pelas famílias que perderam entes queridos. Nós apresentamos aqui, Senhor, a família da Mel e do Vanderlan. Apresentamos cada coração, cada emoção. Pedimos ao Teu Espírito Santo que abrace esta família de uma forma plena, de uma forma soberana, de uma forma amorosa, coisa que só o Senhor sabe fazer. Nós oramos por aqueles, meu Deus, que perderam pastores, que perderam amigos, que perderam familiares. Nós oramos por um consolo sobrenatural do Teu Espírito Santo sobre a terra. Nós oramos pelos médicos, enfermeiros, pelos hospitais. Nós oramos por aqueles pacientes que estão tentando sobreviver. Pai, sopra a vida nesta noite, Deus. Sopra a vida e ouve o clamor de muitos familiares que têm orado por tantas pessoas. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos abençoar todos os nossos idosos. Queremos declarar que eles são protegidos, Pai, pelo Teu grande amor. Queremos abençoar em nome de Jesus cada filho que tem cuidado de sua mãe, do seu pai. Pedimos ao Senhor que renove as suas forças nesta noite. E que em nome de Jesus Cristo, a Tua presença seja real aqui, Senhor. Nós abençoamos este tempo, que seja um tempo de qualidade na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, amém. Meus queridos, nós vamos hoje dar continuidade à nossa leitura online. Nós desejamos a todos vocês que porventura estejam enfermos ou estejam portando esse vírus. Nós desejamos em nome de Jesus que a fé de vocês transporte montanhas, que a fé de vocês traga cura para o corpo de vocês e que vocês sejam abençoados e bem-sucedidos em nome de Jesus, amém? Se você tem algum familiar que está com esse vírus, nós desejamos saúde em nome de Jesus. Se tem alguém internado, nós desejamos saúde e desejamos aqui, como já falamos na nossa oração, a família da Melry, o amor, o carinho da igreja, né, foi expresso ontem, hoje,
Então que aí você, família da Mel e do Vanderlan, possa receber esse amor, possa receber esse carinho e possam entender que nós somos famílias humanas e nós estamos juntos nessa peleja. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E hoje eu quero falar um pouquinho para você. Nunca desista daquilo que é importante para você, amém? Nós começamos a falar isso na quinta-feira, se eu não me engano, que os pescadores sabem que o mar é perigoso, que a tempestade é terrível, mas eles nunca acharam que esses perigos fossem motivo suficiente para permanecer em terra firme. Então, o que é importante para você? Na última live nós falamos que quando a gente pensa nisso, às vezes pode ser o emprego, pode ser a reputação, pode ser a saúde, a família, o relacionamento com Deus, os bens, um projeto, uma causa, né? Então, diversas coisas são importantes para pessoas diferentes. E nós falamos sobre Neemias, que Neemias definitivamente tinha o espírito de um vencedor, porque para Neemias a intimidação, o ridículo, o desprezo não o impossibilitou de terminar a sua tarefa, que era construir os muros de Jericó. Então, quando nós estamos dentro de um projeto, quando nós estamos dentro de um propósito, geralmente existirão, como existiu na vida de Neemias, Sanbalates e Tobias, né? Ventos que virão para nos arrastar deste propósito. Então nós precisamos buscar um abrigo. E o nosso abrigo é estarmos no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente, né? Dizendo ao Senhor: Tu és o meu Deus, outro Deus eu não tenho além de Ti, né? Então, assim, muitas vezes, quando a gente observa que a tempestade ela está se formando, nós precisamos ter um foco, nós precisamos ter uma convicção, nós precisamos ter um objetivo, porque existem tempestades que elas vêm repentinamente. Eu não sei se vocês assistiram a reportagem sobre Santa Catarina e cidades vizinhas. Uma grande tempestade, juntamente com o vento, veio destruindo repentinamente algumas casas, né? Então, assim, foi algo bem assustador. E isso pode acontecer? Pode. Porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando Neemias estava construindo o muro, Sanbalate continuou com seu desvario furioso em Neemias, né? Então a Bíblia diz: e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse, olha o que Sanbalate falava de Neemias: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção, daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Então o que Sanbalate estava dizendo? Esse caos é grande demais para se reconstruir. As muralhas estavam tão destruídas que não eram mais do que pilhas de pedras queimadas, né? Elas não eram bons materiais de construção para se fazer muralhas. Então, pelo menos sem muito esforço, e na mente de Sanbalate, construir as muralhas era uma ideia. Elas estavam em péssimo estado. Ele dizia, inclusive, que se uma raposa passasse, derrubaria as muralhas. Olha quanto desprezo dentro de um propósito de Deus, né? E assim, o que eu acho interessante nesse texto aqui é que Neemias, quando ele reconstrói, ele se utiliza dessas muralhas que para os olhos de Sanbalate não valiam nada. Então, assim, para Sanbalate não era nada, mas para Deus poderia ser uma forte muralha, né? Então ele não jogou fora, ele pegou esse material e ele reconstruiu essas muralhas. E talvez, irmãos, o inimigo ele esteja lançando na sua vida as mesmas acusações, né? Talvez ele esteja dizendo: o que você quer dizer com a ideia de começar de novo? Veja o caos em que está a sua vida. Não há como você conseguir um diploma universitário, não com a maneira como sua mente está confusa. Você pensa que vai economizar dinheiro suficiente? Você pensa que você vai romper?
Você acha que suas filhas vão fazer faculdade? Você acha que esse banco mesmo vai resolver esse assunto? Então, meus queridos, seja o que for que o inimigo esteja dizendo, eu quero que você saiba que nunca é um caos grande demais para Deus, né? Deus, ele pode sim te redimir. Deus tem capacidade para restaurar. Deus tem capacidade para te fazer prosseguir. Deus é um Deus que cria caminhos novos. Deus abre portas aonde não tem portas. Então, assim, se existe alguém cuja vida foi um caos, a Joyce Meyer diz que a vida dela era um caos, que ela tinha muitos motivos, né, para pensar em desistir. Ela tinha muitos motivos para achar que não valia a pena, né? Ela falou que o inimigo tentava convencê-la muitas vezes de que ela nunca teria uma vida normal. Como ela foi uma criança que foi abusada mais de 200 vezes pelo seu próprio pai, o inimigo falava para ela: você nunca vai ter uma vida normal, nunca estará tudo bem com você, você nunca vai ter uma autoimagem positiva, né? Você é uma vítima do incesto. Você acha que você vai ser feliz? Você nunca vai confiar em homem algum, porque você foi maltratada, porque você foi envergonhada, né? Você nunca vai ter um relacionamento de submissão, você nunca vai ter um esposo que realmente te ama. Você não vai conseguir se controlar. Essa raiva que você tem, você nunca vai controlar. Então o inimigo falava tudo isso para ela. Olha, você vai perder a paciência sempre, você nunca vai ser uma pessoa realmente que tenha controle, porque você foi vítima do incesto, né? Então você nunca vai ser doce, você nunca vai ser bondosa, você nunca vai ser gentil. E ela disse que ela se sentia assim uma pessoa áspera, uma pessoa bruta, grosseira, né? Por causa da forma como ela foi criada. Como os irmãos sabem, ela foi estuprada pelo próprio pai, né? E ela falava: eu queria ser outra mulher, eu queria totalmente ser outra mulher. E ela fala que ela se desesperava, né? Mas um dia ela decidiu se posicionar contra o furor da batalha do inimigo na sua mente e nas emoções. Então ela começou a se posicionar, né? Ela começou a declarar a palavra, ela começou a dizer: não, eu vou mudar sim, eu vou ser feliz sim, eu vou ter um marido que presta sim, eu vou me submeter. E hoje ela tem tudo isso, né? Uma pessoa extremamente bem resolvida. Por quê? Porque ela colocou-se contra o furor do inimigo, né? Então o diabo, ele é mentiroso e ele não vai lhe dizer a verdade. Ele lhe diz o que quer dizer para destruir você. E ele ataca incansavelmente sua mente, suas emoções. E quando você for tentado a desistir por achar que seus problemas são grandes demais, lembre-se, o diabo é um mentiroso e com Deus nada é impossível. Amém? Ele odeia, Satanás odeia todo progresso. Mesmo que você se comprometa a perder alguns quilos, né, e se saia bem em sua dieta por uma semana, e depois perca a força de vontade um dia e como um sundae de chocolate, logo o inimigo vai dizer: tá vendo? Você não tem força para continuar. Então, assim, é muito difícil, porque nós estamos lidando com um ser, né, que é um anjo caído e que trabalha contra os seres humanos séculos e séculos, né? Então, assim, ele sabe exatamente aonde nos atingir. Então, assim, você, às vezes ele vai dizer: olha, você não vai conseguir fazer isso, você sempre esteve acima do peso, né? Então desista. Então, meus irmãos, quando o inimigo vier contra você, com uma tempestade de acusações, se levante em nome de Jesus e diga: ouça aqui, mentiroso, tive um pequeno revés, mas estou viva, ainda não acabou, e eu vou atingir o meu objetivo sim. Eu vou fazer tudo o que Deus quer que eu faça. Eu farei o que Deus está me chamando para fazer. O meu esforço vai valer a pena. Você não vai me impedir, pelo precioso sangue de Jesus, né? Então nós temos que entender que nós somos capacitados pelo Espírito Santo como um exército de Deus
para estarmos vencendo essas pelejas. E a maior alegria que nós temos, a maior força que nós temos, é que o general desse exército, ele anda conosco, ele caminha conosco. Então todos nós podemos sofrer reveses quando estamos aprendendo a fazer as coisas corretamente, mas podemos começar de novo sim, todos os dias. Então todos os bebês, né, caem quando estão aprendendo a andar. Quando eles levam um tombo, eles não ficam caídos no chão chorando, né? Então assim, eles não ficam pelo resto da vida caídos, mas eles se levantam, sacodem a poeira, tentam de novo. Então não importa quantas vezes eles caiam, eles nunca vão desistir. Então em Neemias 4:4, encontramos 3 palavras que são de importância vital para nos lembrarmos quando nós estivermos tentando resistir a uma tempestade ou tentando resistir a dias maus, né? Então assim, Neemias, ele orou. Então como ele reagiu a todos os ataques desferidos contra ele? Ele orou. E foram muitos ataques, irmãos. Ele estava organizando algo que Deus pôs no coração dele, ele estava restaurando as muralhas de Jerusalém. Olha o que ele sofreu, o riso. As pessoas riam de Neemias, né? As pessoas estavam furiosas contra Neemias. Olha, ele resistiu à ira, ele resistiu ao julgamento, ele resistiu à crítica, ele resistiu à acusação sobre a impossibilidade do seu objetivo. Quando ele não conseguia mais, sabe o que ele fez? Ele orou. Então deixe-me perguntar a você, se você estivesse no lugar de Neemias, né? O que teria acontecido se você tivesse orado todas as vezes que você sentisse medo ou que você se sentisse intimidado? E se você tivesse orado todas as vezes em que foi ofendido, ou todas as vezes que alguém feriu seus sentimentos? E se você tivesse orado imediatamente todas as vezes que algum tipo de julgamento ou crítica foi lançado contra você? Será que sua vida seria diferente? Com certeza, irmãos. Você teria sido capaz de resistir melhor às tempestades, né? Então, isso é algo maravilhoso. Então, nós temos que aprender uma lição importante com Neemias nessa noite. Olha a oração dele. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Observe que Neemias não foi atrás de seus inimigos. Ele pediu a Deus para tratar com eles. A atitude dele foi: eu estou fazendo a tua vontade. Tu me dissestes para construir esta muralha. Eu estou ocupado construindo esta muralha. Então, Senhor, cuida dos meus inimigos. Muitas vezes, Deus nos diz para fazer algo, ou Deus nos dá uma tarefa, ou Deus nos dá uma palavra, e nós começamos a liberar isso que Deus nos entregou. Mas aí, o inimigo, ele se levanta, ele acha que está se levantando contra nós. Mas a verdade é que ele está se levantando contra Deus. Porque quem mandou fazer foi Deus. Quem mandou falar foi Deus. Quem mandou agir foi Deus, né? E quando a gente se vira para brigar contra o nosso adversário, nós estamos nos desviando de Deus. Então, assim, o inimigo, ele passa a receber toda a nossa atenção quando nós estamos focados nele. Passamos o nosso tempo lutando contra ele, em vez de orarmos e pedirmos a Deus para intervir. Neemias, ele sabia das coisas e não deixaria que seus inimigos controlassem o foco da sua atenção. Querido, querida de Deus, por mais difícil que seja essa situação que você está passando, foca no Senhor. Não desfoque de Deus, porque o único que pode nos ajudar é Deus. Neemias estava ciente dos inimigos, mas ele manteve os seus olhos em Deus. Ele manteve o seu foco no trabalho, no chamado que ele foi chamado para fazer. Ele simplesmente orou e ele pediu a Deus para tratar com aqueles que o estavam atacando.
Então, assim, a maioria de nós jamais esquecerá o dia 11 de setembro de 2001. A Joyce Meyer vai contar uma história de Stanley Primaty, um banqueiro que trabalhava na Torre 2 do World Trade Center e que sobreviveu milagrosamente aos ataques. Stanley relembra: por algum motivo específico, eu havia dado ao Senhor um pouco mais de mim naquela manhã, durante a oração. Eu disse: Senhor, cobre-me e cobre todos os meus entes queridos debaixo do teu precioso sangue. E embora eu tenha dito isso e acreditasse nisso, eu o repeti por muitas e muitas vezes. Logo depois que chegou a seu escritório no andar 81, Stanley olhou pela janela e viu a torre. A torre 1 estava pegando fogo. Ele e um colega de trabalho decidiram evacuar o prédio, mas voltaram ao escritório depois que um segurança lhes garantiu que a Torre 2 estava em segurança. Stanley chegou ao escritório bem a tempo de atender a um telefonema de alguém que perguntou se ele estava assistindo às notícias. Ele respondeu que estava tudo bem. Então olhou para cima e viu um jato da American Airlines vindo direto em sua direção. Tudo o que ele conseguiu pensar em fazer foi pular para debaixo de sua mesa, agachar-se em posição fetal e orar enquanto o avião batia a cerca de 6 metros dele e explodia. Ali, naquela posição, ele disse que sabia, sem sombra de dúvida, que o Senhor iria cuidar dele. Stanley viu uma asa do avião em chamas na entrada da sala de seu departamento. Milagrosamente, sem ferimento algum, ele sabia que precisava sair do prédio, mas estava preso nos escombros e não podia se mover. Stanley orou fervorosamente pedindo a Deus para poupar a sua vida e ele dizia: Senhor, assuma o controle. Isso é teu problema agora. Ele se lembra de se sentir de repente como o homem mais forte do mundo, enquanto uma força irrompia em todo o seu corpo e permitia que ele retirasse os escombros que o mantia preso. Ele subiu nos destroços ao redor, desviou-se das chamas que ardiam, dizendo: Senhor, tenho de ir para casa para meus entes queridos. Tenho de conseguir, tu tens que me ajudar, Senhor. Cortado e ferido, Stanley tropeçava em meio aos restos perigosos de seu escritório e descobriu que todas as saídas estavam bloqueadas. Ele estava encurralado contra uma parede. Então caiu de joelhos e começou a orar novamente. E depois perguntou a alguém do outro lado da parede: Você conhece Jesus? Quando o homem disse sim, os dois oraram e pediram a Deus que os ajudasse a atravessar aquela parede. Eles conseguiram. Stanley subiu por um pequeno buraco, agora capaz de chegar às escadas do prédio que começava a desabar. Ele e o seu novo amigo começaram a descer as escadas, parando em cada andar para ver se alguém precisava de ajuda. Quando se juntaram à multidão, as únicas pessoas que viram eram bombeiros gritando: Corram, corram! Os homens queriam correr, mas foram cercados pelo fogo. Se não corressem em meio às chamas, seriam queimados até a morte. Eles espirraram água sobre o corpo, por meio do sistema de sprinklers do prédio, e se arremessaram contra as chamas, pondo-se finalmente em segurança. Stanley estava determinado a sobreviver a uma situação de risco de vida, mas não podia fazê-lo sem a ajuda de Deus. Embora a determinação humana seja vital para nunca desistirmos, precisamos nos lembrar de depender de Deus em qualquer situação. Nunca tentando fazer as coisas acontecerem ou por nossa própria força, mas fazendo a nossa parte para perseverar enquanto contamos com Deus, para trazer a mudança que necessitamos. Quero que você saiba disto. O inimigo realmente não é o problema seu, ele é problema de Deus. E você perderá tempo se desviar a sua atenção das atribuições e oportunidades que Deus lhe deu e se concentrar no inimigo.
Satanás sabe que se ele puder distrair você, ele poderá definitivamente derrotá-lo. Então, meus irmãos, nessa noite, que o Senhor Jesus esteja derramando sobre nós essa força. Amém? Eu libero força sobre a sua vida, eu libero unção sobre a sua vida e eu declaro que você vai vencer. Eu vou orar por você, que você tenha um sábado abençoado em nome de Jesus. Senhor, eu quero abençoar o meu irmão, a minha irmã, e quero declarar que nesse momento difícil, quase impossível de vencer, que a força do Senhor vai entrar nessa pessoa e vai colocá-la de pé. Eu quero declarar consolo, eu quero declarar vida, eu quero declarar força em nome de Jesus. Eu abençoo essas famílias, Pai. Que a tua mão abrace essas famílias de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural. E que lá na frente eles possam dizer: só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Eu me despeço de vocês nessa noite e declaro em nome de Jesus que você terá força para vencer os obstáculos da vida. Amém? Independente de qualquer situação, a força de Jesus vai entrar na sua vida. Em muitos momentos do Antigo Testamento, quando os profetas não tinham força e caíam ao chão, a presença de Deus entrava neles e colocava eles de pé. Eu já precisei ser colocado de pé pelo Senhor e Ele o fez. E eu declaro que você também será colocado de pé. Que Deus te abençoe, que Deus te console, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém?